Olá, de agora em diante você está no Espiritismo e Arte. A arte é um dos meios de se sentir a grandeza de Deus. Devemos agradecer ao Criador por nos permitir essa conexão com Ele. Por isso, devemos nos tornar cada vez mais dignos dessa relação. Hoje, Espiritismo e Arte tem como convidado Lucas de Pádua, produtor audiovisual. Lucas, mesmo sendo muito jovem, já tem uma considerável ficha de trabalhos de promoção do audiovisual com a temática espírita em várias cidades brasileiras. Olá, Lucas, como vai? Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Germana, o prazer é todo nosso. Lucas, temos muito que conversar, porque você, como eu falei, tem uma ficha, um histórico pessoal de amor mesmo ao audiovisual com a temática espírita. Mas antes vamos falar um pouco de você. Quem veio primeiro? Foi a profissão como produtor ou foi o espiritismo e querendo promover essa mensagem linda que nós sabemos que transborda de sua alma, porque você é de berço espírita, né? Então, quem veio primeiro aí? Olha, eu acho que veio primeiro o espiritismo, porque eu venho de uma família, como você disse, de berço espírita. Meu pai nasceu numa cidade chamada Palmelo, que é conhecida como a cidade espírita do Brasil. E então, a nossa família, desde muito cedo, nós iniciamos na doutrina espírita e também muito cedo eu iniciei na profissão como produtor audiovisual, também herdando do meu pai essa profissão. E comecei então, já jovem, nessa profissão. Esse jovem mais ou menos com que idade? Você também cresceu ali entre as câmeras? Sim, eu comecei a trabalhar com 11 anos e aí em seguida fiz faculdade, né, comunicação social com habilitação em audiovisual, e eu acho que aí eu consegui, nesse momento, fazer a junção dessas duas coisas, né? A paixão pela comunicação e a paixão pela doutrina espírita. Já na faculdade, nos ensaios, nos trabalhos de audiovisual, você já produziu alguma coisa com a temática espírita? Sim, claro. Comecei a fazer alguns trabalhos já na faculdade e foi nesse momento que nós encontramos alguns colegas, alguns amigos que também tinham esse mesmo desejo, essa mesma paixão, e aí nós nos unimos e criamos um grupo chamado NAVE, Núcleo de Audiovisual Espírita. Com os colegas de faculdade ou com os colegas do centro espírita que você frequenta? Dos dois, tanto da faculdade quanto do centro espírita, de outras faculdades também. Começamos a nos reunir e pensar, por que não fazer curtas com temática espírita? Então surgiu essa oportunidade. E esse trabalho deu origem a um outro trabalho, que é a Mostra de Cinema e Vídeo Espírita. Porque nós produzíamos os curtas, mas não tinha onde exibir. Aí nós falávamos, não, vamos criar uma mostra para então exibir esses materiais. E eu tive lá em várias mostras, a primeira vez que eu fui, eu fiquei impressionada com os nomes do cinema, com a temática espírita, que você conseguiu levar até essa mostra. Eu falei, meu Deus, um rapaz tão jovem consegue assim transmitir confiança. O pessoal estava vindo de São Paulo, produtores, distribuidores, e eles iam lá, davam seu recado, pegavam o microfone, falavam de como desenvolver o audiovisual, e eu fiquei impressionado, foi com as oficinas do NAVE. Oficinas ensinando as pessoas começarem até lá, de qual câmera, o equipamento que tinha que comprar. Como é para você saber que a mostra já está em que edição? 6ª edição. 6ª edição e vem cada vez um número maior de centros se interessando. Como é que está isso hoje? A gente percebe que a cada ano essa mostra cresce, porque o objetivo desse evento é o quê? Dar visibilidade para as produções com temática espírita no campo do audiovisual. Então, nós imaginávamos assim, quando começamos, não, nós vamos ter aqui 2, 3, 4, 5 curtas, no máximo, participando. E logo na primeira edição tivemos 20 inscritos. Então isso foi uma surpresa para nós, porque nós não imaginávamos a quantidade de materiais que tinham sido produzidos e que as pessoas estavam aguardando ansiosamente uma oportunidade de exibir esses trabalhos. E a cada ano o número de inscrições aumentam, né? E não só a quantidade, mas também a qualidade desses materiais. Então, ao longo desses 6 anos, nós pudemos observar a quantidade de materiais e a diversidade desses materiais, tanto ficção, animação, documentário,
de todas as partes do país. Então é absolutamente fantástico esse movimento. Mas você acha que esse material chega pronto, ou você acredita que esses produtores, né, neófitos ainda estão aprendendo, eles começaram porque a mostra promoveu, motivou, ou já chegou com esse material, estava todo mundo com material guardado, só no seu centro espírita? Porque você usou a palavra visibilidade. A visibilidade é para dar oportunidade para quem já produzia, e quando você diz isso, que tipo de visibilidade você dá? Web, internet, produção de DVD, qual é o tipo de visibilidade que o NAVE permite? Eu acho que, acima de tudo, esse trabalho é um trabalho de união dos trabalhadores do movimento espírita que atuam nesse campo do audiovisual, da arte do audiovisual. Eu acho que antes desse trabalho, da mostra de cinema, muitas vezes nós não conhecíamos outras pessoas que produziam, né? Então acho que a mostra teve esse objetivo, né, ao longo desses 6 anos, de estreitar os laços, né? De conhecer pessoas que estavam produzindo em outras partes do país, né? Descobrir que não apenas nós produzimos, mas outras pessoas em outros locais. Então, acho que a visibilidade foi nesse sentido, de nos conhecermos e, quem sabe, né, a partir disso, também estabelecermos parcerias para produzirmos com mais qualidade. Então vocês têm a preocupação também de ensinar, pelo que eu vi lá nas oficinas. Mas, por exemplo, onde você tem possibilitado a visibilidade para o Brasil inteiro? Você tem utilizado a internet? Você tem utilizado algum tipo de outro evento de audiovisual? Através de uma lista de e-mails que nós tivemos a oportunidade de criar há uns 7 anos atrás. Essa lista de e-mail permitiu essa conexão, essa união entre essas pessoas. Então, hoje existe uma lista, quem quiser participar, o nome dessa lista é Audiovisual Espírita, pode procurar aí na internet e participar dessa lista. E lá estão diversas pessoas, produtores, distribuidores, diretores, atores, todas as pessoas que, de certa forma, estão se relacionando com essa área. Então, eu acho que foi um ganho muito grande no sentido de unir essas pessoas em prol desse trabalho. Então, essa é uma das formas dessa visibilidade. Então, sempre que alguém produz algo, ou tem alguma dúvida, quer uma informação, enfim. A troca de informação nesse fórum audiovisual espírita. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes alguém sabe mais em algum aspecto, mas nunca ninguém sabe tudo. Então, é importante nesse sentido, porque às vezes a dúvida de alguém pode ser a dúvida de outro. Então, acho que nesse sentido essa lista contribui muito. E você acha que os integrantes dessa lista têm feito essa troca? Você sentiu que havia essa necessidade dos produtores de audiovisual com a temática espírita se encontrarem? E desse encontro, o que você tem assim materializado de que você possa nos dizer assim, de ser um ganho? Olha, a lista hoje ela conta com cerca de 150 pessoas. Então, acho um número muito expressivo, né, para o nosso movimento espírita, de pessoas que efetivamente estão trabalhando em qualquer setor que seja, né, como eu disse, como ator, ou como diretor, como produtor. Eu acho que, do ponto de vista material, que a lista já pôde concretizar, eu acho que diz respeito realmente a essas parcerias, né, que muitas vezes a gente nem imagina quais sejam, né, mas através da lista muitas pessoas puderam se conhecer e muitos trabalhos vieram a partir dele. Quantos curtas, quantos até mesmo longas, trabalhos, oficinas que surgiram, né, de troca de e-mails ali. Então, eu acho que a gente sabe quando o trabalho começa, a gente nunca sabe quando o trabalho termina. Então, quando o trabalho inicia, a gente tem ali uma ideia vaga do que seja, né? Mas ele vai ganhando corpo, vai ganhando tamanho e eu acho que a lista cresceu muito e tem dado essa contribuição. Lucas, um outro trabalho seu que também está crescendo muito, que é um trabalho que nós aqui de Brasília, brasileiros, temos assim, podemos dizer que nos orgulhamos de você ter escolhido com o fundador Eduardo Girão,
para Brasília ser a sede é o Festival de Cinema Transcendental. Está aí na sua 4ª edição, você é o coordenador geral, é mais um dos triunfos que você tem promovendo o audiovisual com a temática espírita. O festival para você tem atingido o objetivo? É exatamente aquilo que você e o Girão almejaram para o festival? Brasília foi uma boa escolha para sediar o festival? Eu acho que, acima de tudo, nós não escolhemos a cidade escolheu o evento. Porque Brasília é uma cidade que, culturalmente, tem todas as condições para receber um evento como esse, né? Porque é uma cidade que tem muitos estrangeiros, é uma cidade que, do ponto de vista artístico, cultural, tem muito a oferecer. Então, a cidade ela foi escolhida, mas também escolheu o festival porque ela tem todas essas condições de receber. Além disso, é a capital do nosso país. Então, nós imaginávamos que, a partir de Brasília, nós pudéssemos irradiar essa proposta para outras cidades. E a proposta do festival, ela é uma proposta que eu acho fantástica, que é justamente de união de todos aqueles que estão trabalhando com audiovisual e que desejam trabalhar por um mundo melhor, que desejam nos seus filmes, nos seus trabalhos, trabalhar temáticas positivas, temáticas de paz, de religiosidade. Então é um passo a mais que foi dado, né, no sentido de unir todas essas pessoas em todas as partes do país que estão atuando nesse sentido. Então nós temos filmes católicos, filmes espíritas, filmes que trazem aspectos muito bonitos da vida. Então nós estamos muito felizes com esse festival e queremos que ele tenha aí muitos anos de vida. É um belo trabalho mesmo, festival. Então, quem é de Brasília, apoie o festival todos os anos, indo lá, contribuindo com os 2 quilos, mas o importante é ir para assistir os trabalhos belíssimos que falam dos valores nobres da alma e falam do bem. Daqui a pouco a gente volta mais com Lucas de Pádua, produtor do audiovisual com a temática espírita. Até já! Olá, estamos de volta no Espiritismo e Arte. Hoje estamos entrevistando Lucas de Pádua, produtor audiovisual com a temática espírita. Mas agora, antes de voltar para o Lucas, vamos assistir alguns trechos de um dos festivais de cinema transcendental. Lucas, interessante, premiação no festival. Esse é um aspecto que a gente refletiu muito, né, se deveríamos fazer, porque quando você tem premiação, você estimula a competição, e esse não era o nosso objetivo. Mas nós ficamos muito felizes ao observar nos primeiros anos a gentileza, o carinho com que as pessoas lidavam com isso. Então, as pessoas entendiam, né? Muitas vezes você tinha um trabalho melhor do que o outro, então não existia essa disputa, essa competição. Então, se um determinado companheiro vencesse, né, essa competição, fosse premiado, não existia esse clima. Apenas o reconhecimento que tecnicamente ele estava mais ajustado, Exatamente. O roteiro foi mais bem desenvolvido, elaborado, nesse sentido, é isso? Exatamente, a gente ficou muito feliz com esse resultado porque nós ficamos muito preocupados, né, se de alguma forma a gente estaria estimulando esse sentimento ruim nas pessoas, né, de competição. Mas nós observamos que não, que havia uma parceria, que num determinado ano uma pessoa fosse premiada, no outro ela estaria apoiando o outro para que esse outro fosse premiado. Então, a gente ficou muito feliz com essa mentalidade dos produtores que participaram.
Eu percebo que a forma como se coloca é que define tudo, né? Vocês colocam de uma forma tão ajustada que aquele que está ali assistindo nem realmente recebe aquilo ali como competição, recebe como um reconhecimento de um trabalho que foi mais elaborado. Então, não é a competição em si, é o como se coloca todo esse processo. E eu achei muito bonito, porque eles se abraçam ao reconhecimento entre eles, né? Mas a premiação mesmo, o objetivo foi o quê? Incentivar para que tecnicamente os produtores procurem uma maior qualidade ou motivar produções mesmo? Qual foi o objetivo de se premiar? Eu acho que isso entra dentro de um dos objetivos do festival, que é o de estimular as produções audiovisuais. Então nós ficamos muito felizes ao constatar que boa parte das pessoas que inscrevem seus trabalhos produziram para o festival. Já estão objetivando, a quinta edição já estão produzindo desde agora. Exatamente. Então são pessoas que, quando sabem, né, quando as inscrições são abertas, logo elas já começam a trabalhar e inscrever seus trabalhos. Então esse é um dos aspectos que o festival vem alcançando, que é o de estimular essa produção. E geralmente essa produção, quantos minutos como é que é o edital lá? Quantos minutos cada produtor tem para produzir um audiovisual? No caso do nosso edital, são 20 minutos e a gente trabalha com essa limitação de tempo justamente para dar oportunidade para que mais pessoas possam participar. Então, com um tempo menor, a gente consegue ampliar o número de produções que a gente consegue exibir. E eu acho interessante também falar, Germano, sobre esse aspecto transcendental, porque muitas pessoas, mesmo no edital, às vezes as pessoas tinham um pouco de dificuldade de entender o que é esse transcendental. E ao longo dos anos a gente foi observando que as pessoas começaram a compreender esse tema, porque no primeiro ano nós recebíamos diversos trabalhos e muitos deles, infelizmente, não tinham a ver com a proposta do festival. Mas hoje, já na sua quarta edição, a gente já consegue perceber que as pessoas compreenderam o que é o transcendental. E o que elas compreenderam? Elas compreenderam que essa é uma proposta, um movimento cultural e artístico que tem como objetivo trabalhar a temática positiva no cinema. Então são pessoas comprometidas com esse aspecto da paz, de mensagens positivas, de religiosidade. Então nós observamos isso, que as pessoas não entendiam muito bem esse tema, sabiam o que era o festival, mas não entendiam a sua proposta. E hoje a gente já consegue ver perfeitamente que as pessoas compreenderam esse tema. Isso me leva a uma pergunta que não quer se calar. Transcendental ou espírita? Já foi te perguntado por que você escolheu a palavra transcendental e não espírita? Com certeza, essa é uma pergunta recorrente, né? E quando os idealizadores desse evento começaram a pensar nessa proposta, porque o que deu origem ao Festival de Cinema foi a Mostra de Teatro Transcendental. Lá no Ceará. Que é realizada no Ceará, em Fortaleza, que é hoje o maior evento beneficente do Nordeste. Um evento de grande porte, que tem contribuído muito socialmente e culturalmente para o estado do Ceará. E então o Luiz Eduardo Girão, que é o idealizador desse evento, pensou, por que não fazer um festival de cinema transcendental? E aí nós trouxemos essa proposta para cá e nós pensamos, se nós colocássemos o termo espírita, nós estaríamos limitando ao grupo espírita. Então nós pensamos no nome transcendental justamente para trazer junto de nós irmãos de outras crenças, pessoas que atuam dentro desse campo, mesmo distante da religião, mas trabalhando aspectos positivos como a paz, o amor. Então, o transcendental é essa palavra que define isso que é um pouco mais abrangente, né? Então, nós ficamos muito satisfeitos com essa palavra, porque ela dá oportunidade para que pessoas de qualquer religião, pessoas que atuam em todos os setores da sociedade possam participar, mesmo trazendo no seu bojo muitos elementos espíritas, até porque boa parte das pessoas que atuam na produção são espíritas,
mas ampliando esse leque de possibilidades. Então, quando, por exemplo, uma pessoa de outra religião que não pertence ao espiritismo, telefonam, mandam e-mail pedindo informações, quando vocês explicam o que é transcendental, vocês explicam como? Eu acho tão interessante essa sua pergunta, Germano, porque a gente não explica mais. As pessoas começaram a compreender esse tema. Tanto que esse ano nós temos uma participação de um longa católico que é 7 quilômetros de Jerusalém, que participou da Jornada Mundial de Juventude. É um filme fantástico, um filme italiano. E eu conversando com o distribuidor, ele me falou, você percebeu o aspecto transcendental no filme? Eu achei aquilo fantástico, porque ele compreendeu. Que para eles é o quê? É um contato com a espiritualidade, é o que vai além da matéria. O que no filme fica claro? Eu acho que é essa palavrinha, vai além da matéria. Eu acho que o transcendental ele se opõe ao materialismo nesse aspecto. Né? Ele é esse além, é esse extracorpóreo, né? Eu achei muito interessante porque nesse filme tem essas manifestações. É o que é essencial, não está na altura dos olhos, mas é algo que se sente e é positivo. Eu acho que transcendental é você romper barreiras, né? É você romper limites. Então, nesse sentido, qualquer pessoa de qualquer religião ou dos variados setores da sociedade podem participar desse evento. Como são as produções, os longas? Porque você, dentro do festival, você criou esse concurso, né? Com premiação para os curtas até 20 minutos. E os longas, quais são os títulos? Quais são os diretores que você conseguiu atrair, os produtores? Eu me recordo que na primeira edição nós tivemos a oportunidade de trazer em primeira mão o filme As Mães de Chico Xavier. Ai, lindo assistir. Foi um filme que lotou o cinema, as pessoas gostaram muito desse filme e sempre com essa novidade, né? O filme ele sempre passa antes do cinema, então as pessoas ficam muito interessadas em conhecer. E é também uma forma... São inéditos, né? Dentro do festival são inéditos. Mas tem essa exigência do longa ser inédito? Nas primeiras edições nós tínhamos esse pensamento, né? Depois nós começamos a observar que havia muitos trabalhos que não eram inéditos e que nós precisávamos contemplar, porque tinham tudo a ver com a proposta do festival. E começamos a abrir para outros filmes, esse, por exemplo, que eu citei, de Jerusalém, é de 2009. Então não é um filme inédito e mesmo assim a gente está dando visibilidade. Por quê? Porque o filme não encontrou espaço no cinema comercial, né? Porque existe uma dificuldade muito grande de chegar às distribuidoras e chegar até o público. Então o festival vem abraçar essas produções e dizer, olha, continuem, persistam, essa temática vale a pena insistir nesse trabalho, mesmo que muitas vezes a gente encontre dificuldades no caminho, mas sempre vale a pena. Quais outros títulos que você trouxe de longa, além das Mães de Chico? Eu me recordo aqui do filme Arequê, que também foi lançamento no festival e que trata sobre o tema da ufologia, né? E que vai dentro desse aspecto do transcendental que nós estamos falando, dentro desse campo do além, né? Lucas, antes da gente encerrar esse bloco, uma última pergunta. Você acredita que o Festival de Cinema Transcendental está se transformando ou é um festival de filmes cult? Olha, eu acredito que ele tem esse aspecto cult, muitos filmes, né? Eles possuem esse aspecto cult, né? O que seria esse cult? Esses filmes que trazem aspectos, elementos culturais que muitas vezes você exige um esforço maior para compreender. Eu acho que muitos deles são, mas a nossa proposta é ir além desse cult, né? Nós queremos que os filmes tragam bem-estar para as pessoas, tragam alegria, tragam felicidade. Então, essa é a proposta. Então, muito mais do que um filme complicado de se assistir, que exige um olhar mais depurado, nós queremos que as pessoas sintam os filmes, que elas vivenciem aquela temática e levem esses filmes, levem essas mensagens para as suas vidas. Então, o objetivo é contrapor o excesso de filmes que tratam de violência, de terror, realmente aquele que assiste um filme no Festival de Cinema Transcendental saia de lá com
com a alma cheia de esperança, consolação, motivada para a vida bela. É isso? Com certeza. E um fato curioso que me ocorreu, eu moro em Goiânia, né? E eu recebi a visita... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo bloco? Vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o Lucas de Pádua, que tem uma história muito linda para nos contar. Até já. Olá, estamos de volta no Espiritismo e Arte. O nosso convidado de hoje é Lucas de Pádua, produtor de audiovisual com a temática espírita. Lucas, você ia contando para a gente no segundo bloco casos muito interessantes que eu tenho certeza que emocionaram muito dentro dessa trajetória do festival. Nos conte. Então, inclusive um fato recente que ocorreu, uma pessoa de Brasília me procurou em Goiânia, começamos a conversar e ela de repente começou a falar, você já ouviu falar no Festival de Cinema Transcendental lá de Brasília? E começou a falar do evento e dizia que a proposta era muito interessante, que era para que eu conhecesse essa proposta, né? Eu não me identifiquei, né? Não disse que fazia parte da produção, mas eu fiquei muito feliz. E essa pessoa ainda disse assim, esse evento já faz parte da agenda cultural de Brasília. E aí eu fiquei mais feliz ainda, porque aí nós conseguimos ir além, né? Fazer parte de uma agenda, né, que integra diversos outros eventos, festivais. Então isso me deixou muito feliz, porque é a realização de um trabalho, né? É você concretizar, chegar a um estágio e verificar que seu trabalho, esse trabalho está surtindo resultados, né? Então nós ficamos muito felizes. Outro caso interessante da Mostra de Cinema e Vida Espírita, lá no seu início, é que a gente sempre atua em espaços culturais. A gente busca sair do templo religioso e ir para um local cultural, um teatro, um cinema. Por quê? Porque as pessoas se sentem mais à vontade de conhecer dentro desses espaços. Então, muitas pessoas têm preconceito de ir a um centro espírita ou a uma igreja, mas não tem nenhum receio de ir a um teatro, a um cinema. Então a gente trabalha esses eventos sempre nesses espaços para dar oportunidade dessas pessoas irem e conhecerem, verem que não é nada daquilo que elas pensavam, que elas imaginavam. Então no primeiro ano nós tivemos essa grata surpresa de uma pessoa que participou do evento, no final deu um testemunho para nós e disse, eu não sabia que o espiritismo era tão belo assim, a partir de hoje eu sou espírita. Isso nos deixou muito emocionados. Maravilha, a pessoa foi levada por um amigo, de certo, né? Como era um espaço cultural em que não havia reservas para se passar pela porta de um outro rótulo religioso, a pessoa se permitiu ir e conhecer o espiritismo. Então, pode-se dizer que o festival está fazendo o trabalho de Paulo de Tarso, né? Indo além muros dos limites estreitos de uma fé. Então, tem conseguido, então, né? E eu acho que esse é um aspecto muito interessante, porque a partir de 2008, com o filme Bezerra de Menezes, depois em 2010, com o centenário do Chico Xavier, em que nós tivemos vários filmes abordando a vida de Chico Xavier, quantas pessoas, a partir daquele momento, não conheceram a doutrina espírita, foram até os centros espíritas, passaram a frequentar. Nós temos relatos de diversas casas que já não cabiam mais as pessoas, né? De tamanha procura que as pessoas tinham a respeito desse tema. Por quê? Porque aquele tema foi ao encontro das necessidades. Dentro da casa dela, no espaço cultural, fora de um centro espírita, que o preconceito é entrar no centro espírita, né? Exatamente. Então, as pessoas foram ao cinema, conheceram um pouco sobre aquele tema, viram que não é nada daquilo que muitas vezes se diz aí, e passaram a frequentar e hoje são espíritas. Então, veja bem a contribuição que a arte pode oferecer à doutrina espírita. E você, já que você falou em contribuição, você acha que temos muito ainda que elaborar para que o audiovisual com a temática espírita adentre mais centros espíritas, que promova mais o conhecimento, esse conhecimento que é exatamente a missão do NAVE, de promover mais produtores audiovisuais com essa temática? Você acha que nós temos muito que realizar, ainda está muito acanhado como é que o NAVE, que tem esse objetivo,
está vendo isso? Está difícil, está devagar, está lento, está quase parando, como é que está? Eu diria que nós estamos ainda na infância, né, desse momento. Ainda é um caminho muito longo que nós temos a percorrer, mas um caminho que nós precisamos percorrer. Eu tenho observado em Goiás, por exemplo, nós temos um trabalho da Mostra de Cinema Itinerante. Então, em Goiás já são mais de 30 cidades que receberam a Mostra de Cinema e Vídeo Espírita, que são casas espíritas que recebem os filmes, exibem os filmes e discutem dentro das palestras públicas. Tipo um cine-debate. Exatamente. Isso tem surtido um efeito fantástico nas cidades, por quê? Porque, primeiro, você atrai o jovem para a casa espírita, que hoje é um grande desafio. Você traz uma atividade dinâmica, né, uma atividade que as pessoas se sentem bem em participar, gostam de assistir filme. Quem não gosta de assistir um filme, né? Ainda mais assistir um filme... Quem não assiste, né? Hoje a pergunta é quem não assiste. E ainda mais assistindo um filme espírita, né? Um filme com temática espírita, percebendo a quantidade de produções que existem, né? De todas as partes do país que abordam essa temática. Então, essa mostra itinerante tem motivado e gerado novos produtores. Você acha que o NAVE está conseguindo esse objetivo que era inicial, né, da sua implantação? Com certeza. Nós temos um caso, por exemplo, da cidade de Tumbiara, em que recebeu a mostra de cinema e no ano seguinte eles tinham produções da sua cidade, produções que a Casa Espírita realizou e que foi exibido na mostra. Ah, que maravilha! Então, quer dizer, a mostra também está trabalhando no sentido de promover mais filmes com temática espírita. Lucas, o Centro Espírita que está aqui nos ouvindo, né? Está ali aquele produtor ainda querendo se colocar. Como ele faz para receber esta mostra em seu estado, em sua cidade? Como ele deve proceder? Nós queremos convidar as pessoas a acessarem o nosso site audiovisualespírita.org.br. Temos também um e-mail contato@audiovisualespírita.org.br e lá vocês podem entrar em contato com a gente, ter todas as informações, porque nós entendemos que esse não pode ser um movimento isolado, né? Ele tem que acontecer em todas as partes, pessoas de várias cidades têm que realizar esse trabalho para que cada vez mais essa temática ganhe espaço, ganhe corpo dentro do nosso movimento espírita. Estamos chegando ao final do nosso programa, que é lamentável, acho que a gente tem muito que conversar, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta que você sabe que eu particularmente admiro você e já apelidei de jesuíta do audiovisual com a temática espírita. E ele não adianta, ele realmente é modesto, mas tenho aqui que colocar o que é fato. Você é um produtor audiovisual. E eu percebo, né, todos que conhecem seu labor aí, dentro do movimento espírita com audiovisual, nós sabemos que ser gestor de todos esses eventos para promover o audiovisual com a temática espírita toma tempo. Nós sabemos que você é profissional, você tem família, você tem noiva. Como é para você deixar de produzir para promover? É uma renúncia? É um sacrifício? Como é isso para você? Porque quem ama audiovisual quer estar lá por trás de uma câmera, dirigindo, fazendo um roteiro, e você realmente, digamos que você reduziu esse produtor para ser o gestor e o que promove o audiovisual com a temática espírita. Você sente que isso é uma missão, é uma tarefa que você trouxe para você? Eu chamaria de compromisso, né? Eu acho que missão é uma palavra muito forte. Eu acho que a gente tem que fazer escolhas na nossa vida, né? E fazer aquilo que a gente gosta, né? Fazer aquilo que nos dá alegria. Então, se eu não fizesse isso com muito amor, certamente eu não estaria fazendo, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. E é por isso que eu continuo nesse trabalho e quero continuar ainda por muito tempo, né? Porque eu tenho amor pela doutrina e tenho amor pelo audiovisual, né? E eu entendi que eu seria mais útil colaborando para que outras pessoas pudessem produzir, dando oportunidade a essas pessoas através de mostras, de festivais, do que efetivamente produzindo. Eu acho que eu seria mais um produzindo, enquanto que nós temos a oportunidade de ter várias pessoas produzindo.
Então, acima de tudo, é um trabalho de equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, até mesmo o Cristo escolheu seus 12 apóstolos e depois esses 12 também escolheram outros. E eu acho que nós temos referências grandiosas, pessoas que estão atuando nessa área há muitos anos. Eu queria citar aqui Luiz Eduardo Girão, Oceano Vieira, André Marosso, várias outras pessoas que têm um trabalho considerável, e é com essas pessoas e com o Cristo que nós nos espelhamos para desenvolver esse trabalho. Lucas, eu realmente rogo ao Senhor que Ele continue te abençoando, porque devido a esse compromisso que você tem, é que eu conheci o audiovisual com a temática espírita, vi várias produtoras pequenas no Centro Espírita serem implantadas, fundadas, motivadas pelas mostras que você realiza. Estou participando aí do festival desde a primeira edição e estou vendo as maravilhas que estão sendo produzidas por produtores desconhecidos que estão passando a ser conhecidos através do concurso de curtas, e também já me emocionei muito com os longas do festival. Então eu quero realmente depositar aqui minha admiração por você e que Jesus te conceda muitos anos de vida para que você consiga realmente um dia mais velho, você perceber que você alcançou seu objetivo de ver o audiovisual com a temática espírita em todos os estados do Brasil e quem sabe fora, em outros países também sendo produzidos. Obrigado por ter vindo no nosso programa. Nós é que recebemos muito com tudo que você, aprendemos muito com tudo que você nos disse aqui. E eu acredito que você tenha aprendido muito, né? Obrigado, Joana. Volte sempre, outra vez, para falar mais, viu? Com certeza. E a você que está em casa, até a semana que vem, obrigado pela audiência.